Glória a Deus, glória a Jesus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Mais uma noite, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos abrindo mais uma campanha forte para que Deus venha curar todos os males, todas as doenças, para que Deus venha curar todas as enfermidades que estão surgindo em nome do Senhor Jesus. Te digo para você, no nome do Senhor, que nós devemos nos alicerçar em Cristo Jesus. Porque em nome do Senhor Jesus, a cada dia, em nome do Senhor, surge uma enfermidade pior, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Mas aquele que busca o Senhor, aquele que tem fé no Senhor, aquele que clama pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus, ele sabe que Deus é o dono do impossível. Deus é o Deus do impossível. Ele é o dono de tudo, do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus. Ele é o que criou todos nós, em nome do Senhor Jesus. E Ele é quem nos dá a vitória. E nesta noite não é diferente, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. É uma campanha forte, uma campanha que Deus colocava no meu coração, uma campanha de cura e libertação, mais cura, né? Em nome do Senhor Jesus. Porque todo aquele que é curado, ele é libertado, né? Todo aquele que está acorrentado numa doença, ele, quando é curado por Deus, Deus liberta a alma dele. Glórias a Deus, aleluias. Eu vou esperando que os irmãos já vão entrando no nome de Jesus, na noite de hoje, em nome do Senhor, onde nós vamos em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Levantar 3 dias de jejum e oração, oração pela noite e jejum pela manhã, em favor, em nome do Senhor, das pessoas que estão doentes, em favor das almas, em nome do Senhor, que estão com enfermidades, para que Deus venha repreender todo tipo de enfermidade, para que Deus venha mostrar que Ele é Deus e comece a fazer milagres, curas e maravilhas sobre o meio do povo dele. Glórias a Deus, aleluias. Os irmãos já estão entrando, os irmãos dando paz ao Senhor, pedindo oração em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, nós vamos orar. E digo para você que vai ser uma campanha muito forte, irmão, em nome do Senhor Jesus. Porque quando nós, em nome do Senhor, buscamos o Senhor com fé, com poder, autoridade, quando nós buscamos Deus em nome do Senhor, de todo o coração, Ele faz milagres, Ele faz em nome do Senhor o milagre acontecer na minha vida e na tua vida. É por isso que eu digo para você na noite de hoje, no nome do Senhor, você que está enferma, você que está enfermo, você que conhece alguém que está enfermo, alguém que está com a enfermidade, em nome do Senhor, que é somente para Deus, não é mais para a medicina. Coloque o nome aí, em nome do Senhor Jesus, nesses 3 dias de campanha, para que Deus venha fazer a obra no nome do Senhor. Eu digo para você, no nome de Jesus, é somente a mão do Espírito do Senhor, é somente o Espírito Santo de Deus para nos dar livramento, a cura e o milagre. Em nome do Senhor, te falo para você na noite de hoje, no nome de Jesus, é somente o Espírito do Senhor para nos dar força, para nos manter de pé, para nos manter firme na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Temos que orar, irmãos. Temos que orar. Eu digo para você, no nome do Senhor Jesus, temos que orar, porque em nome do Senhor vem se levantando um grande poder das trevas, em nome do Senhor, muito forte contra a vida de muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus. E aquele que não tiver alicerçado em Deus não vai suportar. Verdade, a cura da endometriose. Em nome de Jesus. Jesus pode curar essa endometriose na tua vida aí, irmão, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Glória a Deus. Pode ir colocando, irmãos, pode compartilhar. Eu digo para os irmãos, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, em nome do Senhor Jesus. Eu levantava esta campanha porque muitas pessoas estão mandando fotos
de pessoas que estão enfermas, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, né? Em nome do Senhor, com enfermidade na pele, em nome do Senhor Jesus, e não estão achando ao diagnóstico, não tá achando, faz exame e não aparece nada, né? Em nome do Senhor Jesus. E Deus mandava eu orar para repreender esta doença maligna, essa praga que vem surgindo aí. Não sei qual o nome, não sei o que é, né, irmãos? Mas vem surgindo em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E é por isso que eu digo para você, no nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor, manda nós orarmos, manda nós buscarmos o Senhor Jesus, para que Deus venha dar livramento, em nome do Senhor, na nossa vida. Né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. O salmo desta campanha é o Salmo 70, irmãos. Salmo 70. Por que o Salmo 70, irmão Nivaldo? Porque na sua aflição Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Então, na nossa aflição, né, em nome do Senhor Jesus, pelas pessoas enfermas, pelas enfermidades que estão se levantando, nós temos que pedir para que Deus, né, apressa em nos ajudar. Glórias a Deus, aleluias. Oriaço mante oribalai. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, vamos se agarrar com Deus, vamos firmar os nossos passos com Jesus. É somente Deus para nos dar livramento em nome do Senhor. Eu digo para você, porque em nome do Senhor Jesus, há 4, 5 anos atrás, 2020, nós enfrentamos uma pandemia, enfrentamos um vírus, né? Em nome do Senhor Jesus, que ninguém sabia que vírus era esse, em nome do Senhor, muitas vacinas foram tomadas, em nome do Senhor, ninguém sabia a consequência dessas vacinas, em nome do Senhor Jesus. Então eu digo para você, no nome do Senhor, nós temos que buscar, em nome do Senhor, a cura em Cristo Jesus, nós temos que se agarrar com Deus, em nome do Senhor, porque nada sabemos do que pode acontecer, né, em nome do Senhor Jesus, mas Deus conhece tudo, Deus conhece a nossa vida, a nossa alma, no nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. É por isso que eu digo para você nesta noite, você que conhece alguém que está enfermo, passando por enfermidade do câncer, em nome do Senhor Jesus, de qualquer doença, né, coloque o nome nesta campanha em nome do Senhor, para que Deus venha dar vitória, para que Deus venha curar, para que Deus venha em nome do Senhor, o nome do Senhor seja exaltado. É por isso que eu falo para você nesta noite em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. É uma campanha forte em nome do Senhor, onde o diabo vai se levantar contra a minha vida e contra a vida em nome do Senhor daqueles que buscam a presença de Deus, porque nós estamos orando pelas almas, nós estamos clamando pelas almas que estão enfermas, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, onde nós colocaremos todos nós, eu, você, a nossa família, debaixo das mãos do Senhor, para que Deus venha dar livramento, para que Deus venha derramar uma gota do sangue dele sobre a nossa família, para que Deus venha guardar em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluia, Jesus. Abra a tua Bíblia, irmão, no Salmo 70, em nome do Senhor, glórias a Deus, Salmo 70. Esse vai ser o salmo que nós vamos orar nos 3 dias desta campanha, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. O Salmo 70 diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Glórias a Deus. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Glória a Deus. Voltem as costas cobertos, em nome do Senhor, de vergonha os que dizem, folguem alegres em ti todos os que te buscam. Aqueles que amam a tua salvação, digo continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Então é uma súplica de Davi, né, irmãos?
Davi, na sua aflição, suplicava a Deus. E nós também estamos suplicando ao Senhor, para que Deus venha nos ajudar em nome do Senhor. Ó, irmã ali, peço oração por mim, pois não estou bem de saúde. Faça essa campanha, vamos orar, irmã, em nome do Senhor Jesus. Deus vai dar vitória. É por isso que eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar em nome do Senhor, vamos buscar o Espírito de Deus com poder e autoridade, para que Deus venha fazer a cura e o milagre no nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oriaço mante oribalaias. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta hora gloriosa de oração, nesta hora sagrada, eu venho clamar pelo teu sangue, o sangue de Jesus que tem poder. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus de milagre, o Deus de glória, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço perdão, meu Pai, perdão das minhas falhas, perdão dos meus pecados, perdão das falhas, dos pecados desses irmãos, em nome do Senhor, dessas irmãs, no nome do Senhor Jesus. Mas a partir de agora, Espírito do Senhor, pela tua misericórdia, comece a entrar dentro da minha casa, dentro da casa deste irmão, dentro da casa desta irmã. Comece, em nome do Senhor Jesus, a curar, Senhor, esta pessoa que está enferma, esta pessoa que está passando por enfermidade maligna no seu corpo, na sua alma, em nome do Senhor Jesus. Eu creio na cura e no milagre em nome do Senhor, porque a última palavra ainda vem do Senhor, a última palavra ainda vem de Deus, e nesta noite eu estou aqui como teu servo, implorando para o Senhor, comece a curar, Senhor, esta enfermidade que se levantou no corpo desta irmã, no corpo deste irmão. Senhor, eu te peço no nome de Jesus agora, no nome do Senhor, Espírito Santo da verdade, arranca, Senhor, esta enfermidade que está se alojando na alma, no corpo desta pessoa agora. Senhor, tu és o Deus que cura, o Deus que faz o milagre em nome do Senhor. Eu te peço, Espírito de Deus, para a medicina não há solução, mas para Deus há. E eu te peço, Senhor Jesus, agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de tudo que é mais sagrado, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, através de uma gota do teu sangue, Senhor, que é derramada da cruz do Calvário, começa a tocar nesta enfermidade agora, começa a queimar essa enfermidade no corpo desta pessoa agora, começa a queimar essa enfermidade que possa, em nome do Senhor, estar no corpo do filho, da filha desta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, começa a entrar dentro desta casa, meu Pai, em nome do Senhor, aonde há uma pessoa enferma, entra dentro deste lar, entra dentro da minha casa, em nome do Senhor, aonde tiver uma doença, vai sendo curada agora, pelo sangue de Jesus que tem poder. Eu peço, Senhor, tu és o Deus vivo, tu és o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jeová, nesta noite, em nome do Senhor, eu vou clamando o teu sangue, o sangue de Jesus que tem poder, começa a dar livramento agora, para esta pessoa que está com o seu corpo em chamas, queimando de febre agora, começa a dar livramento para esta pessoa em nome do Senhor Jesus, que está, Senhor, sem conseguir caminhar há mais de 3 dias, em nome do Senhor. Tu és o Deus de poder, tu és o Deus de vitória. Ei, alai, alamante, oribalaia. Eu creio no milagre, eu creio na presença de Deus, eu creio no poder do Espírito, é do Senhor Jeová. Senhor Jesus, começa a queimar essa enfermidade que surgiu, em nome do Senhor, é no cérebro, no pulmão desta pessoa agora. Senhor, começa a queimar essa enfermidade que surgiu no sangue desta pessoa agora. Tu és o Deus de poder, tu és o Deus de glória, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, é nesta hora gloriosa de oração, começa a queimar esta enfermidade que está se alojando na alma desta pessoa. Senhor, começa a queimar esta ferida que se abriu no corpo desta pessoa. Queima, 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 Senhor. Oriaço mante oribalaia. Senhor, a tua palavra ainda é verdadeira,
mentira. A tua palavra ainda tem poder. Eu sei, Senhor, que a unção é do Senhor Jeová. Começa a queimar, Senhor, esta enfermidade que entrou dentro deste lar agora. Começa a arrancar, Senhor, esta enfermidade maligna que foi posta por Satanás dentro desta casa. Começa a queimar, mostrar que tu és o Deus vivo, que tu és o Deus de poder e autoridade. Eu creio, Senhor, eu creio no milagre, eu creio na presença de Deus. Começa a curar esta pessoa que está na UTI, na CTI, Senhor. Começa a mostrar que tu és o Deus vivo, Senhor. Começa a curar esta pessoa que está com câncer, Senhor. Começa a arrancar esse demônio do câncer, câncer maligno. Sai do corpo desta pessoa agora. No nome de Jesus, agora é arrancado. Em nome do Senhor, esta pessoa que surgiu um caroço é no seu corpo, Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio no milagre. Eu creio na presença do Senhor. Tu és o Deus vivo, meu Pai. Tu és o Deus de poder. É nesta noite, em nome do Senhor, seja repreendido doença maligna, seja repreendido Satanás, seja repreendido doença do inferno. Vai saindo do corpo desta pessoa agora, sai do corpo dela agora, sai do corpo dele, vai saindo agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu profetizo a cura e o milagre dentro desta casa. É no nome do Senhor. A tua palavra não volta atrás, Senhor. A tua palavra é reta em nome do Senhor. E a tua palavra diz: todo aquele que crê, pedindo, orando, já o recebereis. Então eu peço a cura e o milagre agora. É dentro do meu lar, dentro da casa deste irmão, dentro do lar desta irmã. Em nome do Senhor. Começa a queimar essa enfermidade, meu Pai. Começa a mostrar que tu é Deus, Senhor, para a honra e glória do Senhor agora, meu Pai. Vai curando, vai curando, vai curando, vai fazendo milagre agora, vai queimando esta enfermidade que começa a queimar é no corpo desta pessoa. Em nome do Senhor, derrama, Senhor, uma gota do teu sangue agora. Em nome do Senhor Jesus, vai sendo curado. É no nome do Senhor. Oh, meu Deus querido, Deus amado, eu te peço nesta noite, Espírito do Senhor, vai derramando da tua unção, vai derramando do teu poder, vai curando, vai curando, vai curando agora, pelo sangue de Jesus que tem poder, em nome do Senhor. Em nome de Jesus, vai fazendo milagres, Senhor. Eu te peço agora que não seja mais eu, mas seja o Espírito de Deus, seja o Espírito do Senhor que está falando na minha boca, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, cura, cura, cura agora. Dá a cura e o milagre, eu te peço, eu te suplico. Em nome do Senhor Jesus, arranca esta enfermidade agora. Vai sendo curado agora, vai sendo curado. Anjo do Senhor, arcanjo Miguel, anjo Gabriel, agora eu te peço em nome do Senhor, meu Deus. Poderoso é o Senhor. Começa a arrancar essa enfermidade, Senhor. É do corpo dessa pessoa. Começa a arrancar essa enfermidade que se levantou na casa desta pessoa, na minha casa. Vai saindo agora pelo sangue de Jesus que tem poder. Vai queimando enfermidade maligna. Vai queimando no nome de Jesus. Queima, Senhor. Vai queimando todo o espírito de enfermidade que está lá nesta casa agora. Pelo sangue de Jesus, demônio da enfermidade, sai da casa desta pessoa, vai queimando, Senhor, queima, queima, meu Pai. Oh, Senhor da glória, eu te peço agora, Espírito do Senhor, Espírito da verdade, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, vai queimando agora, começa a queimar. Eu sinto o fogo
fogo do Senhor queimando a enfermidade. Vai queimando, Senhor. Vai queimando pelo teu sangue, o sangue de Jesus que tem poder. Satanás não pode ter mais poder que Cristo Jesus. Agora eu te peço, Pai, vai queimando esta enfermidade, vai arrancando. É do corpo desta pessoa, arranca, no nome de Jesus agora. E calamante oribalai, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus, aleluia. Vai curando, Senhor. Senhor Jesus, vai curando agora. Eu sei que tu estás curando almas agora, em nome do Senhor. Vai arrancando esta enfermidade agora. É do sangue desta pessoa agora. Vai arrancando esta enfermidade, em nome do Senhor. É da cabeça, do cérebro desta pessoa agora, em nome do Senhor. Vai arrancando essa enfermidade, é do coração, é do pulmão desta pessoa agora. Vai arrancando, vai queimando, vai desmanchando esse caroço que surgiu no seio desta irmã, em nome do Senhor. Vai arrancando este caroço que surgiu nas costas deste irmão, em nome do Senhor. Ó Senhor da glória, tu és o Deus Todo-Poderoso. Vai curando, vai fazendo milagre. É noite de cura, é noite de milagre, em nome do Senhor. Através da campanha, meu Pai, o Senhor cura, Senhor, o Senhor faz um milagre agora. Eu te peço no nome de Jesus. Oricandoriaço mantui. Oh Senhor, vai derramando uma gota do teu sangue agora. Vai queimando, queima essa enfermidade. Esta pessoa já está sentindo, Senhor, a enfermidade sendo queimada. Esta pessoa já está sentindo a cura descendo sobre a vida dela. O corpo dela queima junto com o meu, em nome do Senhor, em nome de Jesus agora, porque a cura e o milagre está chegando dentro desta casa. A cura e o milagre está chegando dentro deste lar agora, porque o anjo do Senhor, arcanjo Miguel, anjo Gabriel, está entrando dentro deste lar com a cura agora, em nome do Senhor. Quando essa pessoa fazer os exames, o médico não vai achar, porque Deus já deu a cura, Deus já fez o milagre. Eu creio, Senhor, eu acredito no poder do Espírito de Deus, no Deus que cura paralítico, que faz paralítico andar, que faz cego enxergar, surdo ouvir, que faz a lepra sair. É no sangue de Jesus que tem poder. Oh glória a Deus. Vai queimando enfermidade, vai saindo agora pelo sangue de Jesus que tem poder. Sai desta casa agora, enfermidade maligna, você que estava no corpo desta pessoa agora, em nome do Senhor. Oricandoriaço manchoribalaia. Oh Senhor, enfermidade satânica, vai saindo do corpo desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Demônio da depressão, demônio da opressão, você que estava oprimindo esta alma, vai sendo curada agora no nome de Jesus agora. Vai curando esta doença chamada depressão, vai sendo curado desta doença chamada câncer. Vai saindo agora em nome do Senhor. Sai do corpo desta pessoa câncer maligno, doença satânica, vai saindo agora. Saia no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que tem poder. Vai saindo, vai sendo queimado, é no nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluias, glórias a Deus, glória a Deus, aleluia. Oh Senhor Jesus, forte oração, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus está entrando com a cura e o milagre dentro das casas hoje, em nome do Senhor Jesus. Meu corpo pega fogo aqui em nome do Senhor, porque Deus está curando, Deus está entrando em nome do Senhor Jesus, dentro da tua casa, dentro do teu lar. Em nome do Senhor está curando esta enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, essa enfermidade era para Deus e não era para o médico, em nome do Senhor. Por isso que você foi ao médico mais de 3 vezes, em nome do Senhor, e a enfermidade ainda permanecia no seu corpo. Em nome do Senhor Jesus, Deus está te curando. Você sentiu
via em nome do Senhor um forte calorão queimando o lugar da enfermidade. Eu via caroço sendo sumido no nome de Jesus. Eu via câncer sendo botado para fora, no nome do Senhor. Eu via Deus em nome do Senhor entrando com milagre. Eu via Deus curando, Senhor Jesus, muitas pessoas nesta noite em nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluias. Oh, Senhor. Oh, glória, 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 glória a Deus, aleluias. Oricandoriaço mantioribalaias. Oh, Jesus amado, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias. Forte, forte em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias. Pode ir relatando, irmão, aí, em nome do Senhor Jesus, você que estava enfermo, o que você sentiu dentro da tua casa através desta oração, porque é confirmação de Deus o que eu estou falando em nome do Senhor. Glória a Deus e aleluias. Vai ser 3 dias de jejum e oração em nome do Senhor, em favor, em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha curar as enfermidades, em nome do Senhor, porque Deus vai começar a fazer milagres de curas, muitas curas em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, em nome do Senhor. Glórias a Deus. Você vai ver muitas pessoas ser curadas dentro da obra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E as doenças que é somente para a medicina, porque tem doenças em nome do Senhor que não é para o homem, mas é para Deus. É por isso que Deus prova a nós em nome do Senhor Jesus. No vale da sombra da morte, em nome do Senhor. Deus leva nós para o deserto, Deus leva nós para a prova, em nome do Senhor. Porque para nós sabermos, em nome do Senhor, que é Deus que está na nossa vida, nós temos que passar pelo fogo, nós temos que passar pelo vale, em nome do Senhor, glorificando ao Senhor, e Deus fazendo a obra, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Glória a Deus. E a palavra que nós vamos abrir esta campanha na noite de hoje, no nome do Senhor Jesus, é uma palavra muito conhecida, mas uma palavra de cura, uma palavra forte em nome do Senhor Jesus, que Deus vai curar através da palavra também. Você preste muita atenção nesses 3 dias de oração e jejum. Eu vou fazer 3 dias orando e jejuando pela manhã, para que Deus venha em nome do Senhor Jesus curar e confirmar a cura, como já está curando pessoas aí, em nome do Senhor Jesus, nesses 3 dias de campanha. Que quando nós entrarmos na próxima, em nome do Senhor Jesus, quando nós entrarmos na próxima live, em nome do Senhor, depois desta campanha, pessoas vão testemunhar que Deus, em nome do Senhor, glórias a Deus, foram curadas. Creia em Deus. Meu filho está com um caroço no pescoço e o médico não consegue descobrir. Já fizemos exames e nada aparece. Creia que Deus faz esse caroço sumir no nome de Jesus. Em nome do Senhor, coloque seu filho, irmã Tereza, em nome do Senhor Jesus nesta campanha. Que eu tenho fé em nome do Senhor, que Deus faz esse caroço sumir. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Porque para Deus nada é impossível. Mas nós temos que ser fiel ao Senhor, porque não há enfermidade que Deus não cure, não há enfermidade que Deus não tenha a cura e o milagre. Mas quem tem que acreditar que Deus é o único que pode curar somos nós. É por isso que eu digo para você, no nome do Senhor, todo aquele que pedirdes orando, crendo em nome de Jesus, Deus vai fazer o milagre. Glórias a Deus. Abra tua Bíblia nesta noite em nome do Senhor Jesus. Irmão Marcos, a paz do Senhor, lá de Chapecó. Não pude responder antes, irmão, porque estava na live em nome do Senhor Jesus, mas seja bem-vindo à nossa campanha no nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Abra tua Bíblia em nome do Senhor em 2 Reis, capítulo 5 e versículo 1. Glórias a Deus. Vamos ler o versículo 1, do 1 ao 4, e o versículo 8 e 9. Em nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. A cura de Naamã, né? Naamã é curado da lepra. Em nome do Senhor Jesus. Uma doença que Naamã tinha,
que era somente para Deus, em nome do Senhor Jesus. Então tem doenças que é somente para o Espírito de Deus curar, porque pelo homem não consegue, pode ir aos melhores hospitais, pode buscar os melhores remédios da terra, e não consegue curar. Mas para Deus tem cura todos os tipos de doenças, porque Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para nós é possível para Deus. Mas para isso nós temos que crer no Senhor, temos que acreditar em Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu costumo dizer no nome do Senhor, não importa o que se levante contra a nossa vida. Se tivermos que morrermos enfermos, acreditando que Deus está junto conosco, vamos partir para a glória dessa forma. Mas eu digo para você e afirmo no nome de Jesus, nenhuma alma vai enferma para a glória do Senhor. O corpo pode estar enfermo, pois o corpo vai ficar aqui, mas a alma vai curada, quando aceita e crê no Senhor Jesus, quando aceita e acredita que Deus é o Deus do impossível, em nome do Senhor. Glória a Deus. Como assim, irmão Nivaldo? Eu te explico. Porque a palavra do Senhor diz que lá no céu não haverá dores, em nome do Senhor. Então, se uma alma está enferma, ela está com dor, e não, ela vai para o céu sem dor, porque em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, Deus é poderoso para fazer a obra. Glórias a Deus. Que maravilhas, né? Glória a Deus. O dia da nossa partida, o dia da nossa glória, quando nós vermos o Senhor vindo nos buscar, saibas tu que será o dia mais alegre da nossa vida. Para os que ficam e não entendem, é uma partida dolorosa, em nome do Senhor. Mas para aquele que está buscando morar no reino do céu, é a melhor coisa que vai acontecer para nós. Glórias a Deus, aleluias. Glória a Deus. 2 Reis, em nome do Senhor, versículo 5, capítulo 1, diz assim: E Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, homem valoroso, porém leproso. Glórias a Deus. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Glórias a Deus. E ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Lá no 8 diz assim: Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Porque rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glórias a Deus. E é isso que Deus começa em nome do Senhor, dando entendimento nesta noite em nome do Senhor Jesus. Se você em nome do Senhor ainda crê no Senhor, você verá que há homens e mulheres de Deus ainda sobre a face da terra. Mas para isso, em nome do Senhor Jesus, você tem que crer no Senhor Jesus. Porque a história, a palavra que Deus traz ao meu coração nesta noite, em nome do Senhor, o primeiro dia desta campanha de cura, em nome do Senhor, uma campanha onde eu coloquei o título 7, em nome do Senhor, Naamã, né? Em nome do Senhor Jesus, os 7 mergulhos de Naamã, em nome do Senhor. Por que, irmão Nivaldo? Porque é o seguinte: Naamã, em nome do Senhor, era um homem respeitado do exército dos sírios. Naamã era um chefe do seu exército, em nome do Senhor. E diz a palavra as qualidades de Naamã, que Naamã era um homem valoroso, em nome do Senhor, mas porém leproso.
Então quer dizer que Naamã era uma pessoa de autoridade naquele lugar. Naamã era uma pessoa que tinha muita influência em nome do Senhor, mas porém tinha uma doença que assolava a sua vida, uma doença chamada lepra em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Naamã havia ido em nome do Senhor e trazido nas terras de Israel uma menina, e esta menina veio presa em nome do Senhor, veio escrava e foi dada à mulher de Naamã. Mas em nome do Senhor Jesus, esta menina viu, em nome do Senhor, a doença do seu senhor de Naamã e falou para sua patroa, em nome do Senhor, se Naamã estivesse perante o servo de Deus que está na Samaria, o profeta, ele seria curado. Em nome do Senhor. E eu começo aplicando esta palavra na nossa vida, dando ensinamento hoje, em nome do Senhor, desta palavra que Deus traz ao meu coração, em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que eu aprendo em nome do Senhor, que a doença não escolhe, em nome do Senhor, autoridade, cargo, dinheiro, pobre, rico, preto ou branco. A doença, em nome do Senhor, ela pega a qualquer pessoa, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, em nome do Senhor, eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, pode estar dentro da igreja ou fora da igreja. Se Deus assim o permitir, a doença chegará na tua casa. Mas por que, irmão Nivaldo, então, em nome do Senhor Jesus, muitas pessoas deixam de achar que eles são melhores uns que os outros, porque eles se enganam, são enganados por Satanás, porque perante ao Senhor Jesus não existe melhor ou pior, somos todos iguais. Por isso que em nome do Senhor Jesus, aquele que está doente, em nome do Senhor aquele que não está doente deve se compadecer daquele que está doente, porque hoje ele pode não estar, mas amanhã pode ser ele, em nome do Senhor Jesus. E hoje o que acontece em nome do Senhor? As pessoas, em nome do Senhor Jesus, vê as pessoas doentes, já vão condenando, ao invés de orar, ao invés de, em nome do Senhor, ajudar, já estão julgando. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Não é porque você está bem hoje, nós devemos julgar aquele que está doente, em nome do Senhor, e não querer ajudar, seja em oração, ou seja fazendo algo para o Senhor. Mas eu digo para você, porque hoje eu posso estar numa situação, amanhã eu posso estar na situação do meu irmão. É por isso que Deus manda te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que Deus não escolhe ninguém, em nome do Senhor, somos todos iguais perante o Senhor Jesus, mas aquele que tem o poder do Espírito de Deus, aquele que em nome do Senhor Jesus crê no Senhor, que se arrepende dos seus pecados, Cristo é com ele. Então, em nome do Senhor, mesmo que ele esteja enfermo, ele será curado porque ele acredita no Senhor Jesus. Glórias a Deus. Podemos fazer tratamentos com o médico, e devemos fazer, mas quem dá a cura maior é Deus. Porque em nome do Senhor Jesus eu sempre falo, sempre volto a falar em nome do Senhor. Se você não acreditar que Deus pode te curar através daquele tratamento, que Deus pode te curar na hora em nome do Senhor Jesus, você não vai ser curado. Por quê, irmão Nivaldo? Porque muitas pessoas hoje confiam somente no remédio, em nome do Senhor, e deixam de acreditar que Deus pode fazer um milagre, em nome do Senhor. E aí o que acontece, irmão? Acontece que quando a pessoa não tem fé, a pessoa não acredita que Deus pode fazer a cura, ela diz assim, o remédio não está fazendo efeito. O remédio não é esse, você troca de remédio e nada acontece. Mas em nome do Senhor Jesus, você tem que crer que Deus, em nome do Senhor, vai te dar até mesmo sabedoria para o médico, para dar o remédio correto para você. Porque cada um de nós tem uma genética, né? O remédio vai fazer efeito em nome do Senhor conforme a pessoa. Mas aquele que tem o remédio, em nome do Senhor, que faz o milagre, o Deus dos deuses, em nome do Senhor Jesus, aquele que diz, eu sou o que sou, ele manda eu te dizer em nome do Senhor Jesus, ele pode te curar em nome do Senhor num detalhe, basta você crer no Senhor, basta você acreditar, porque você pode voltar lá no médico, quando o médico fazer o diagnóstico, ele olhar, como muitas pessoas já aconteceu, e dizer, mas não
não tem mais nada, o exame não consta mais nada. E a pessoa olhar para o médico e dizer assim: Deus me curou, porque através da fé, através de Deus, você pode ser curado. E assim foi Naamã, em nome do Senhor Jesus. Naamã, através de uma menina, uma escrava, em nome do Senhor, mesmo trabalhando como escrava em nome do Senhor Jesus, na casa de Naamã, ela se compadeceu da dor de Naamã e disse para Naamã, para sua patroa: se o meu senhor estivesse na Samaria e encontrasse o profeta, ele seria curado. Quem sabe, em nome do Senhor Jesus, Naamã tivesse visto de tudo para curar aquela lepra, porque ele era uma pessoa da autoridade, ele tinha poder aquisitivo, mas não havia encontrado a cura. Mas foi através de uma escrava, uma menina, que nem o nome a Bíblia citou, em nome do Senhor, ele conheceu o Deus de Israel. Através de você, através de mim, em nome do Senhor, muitas pessoas que não acreditam que Deus existe, vão saber que Deus vai fazer um milagre quando se dobrarem para o Senhor, quando se humilharem para Deus e pedirem a cura e um milagre na sua vida. Como eu disse uma vez e costumo dizer em nome do Senhor, eu fui indagado por uma pessoa desta forma. A pessoa disse assim: sinceramente, irmão Nivaldo, eu não acredito em milagres. Eu disse assim: não acredite mesmo, porque milagre quem acredita só aquele que já viveu, em nome do Senhor. Aquele que não viveu o milagre, ele não vai acreditar, mas aquele que viveu, ele vai acreditar. Porque só prega e só fala a palavra do Senhor aquele que já viveu a palavra, aquele que já passou pelo vale, aquele que já passou pela doença, em nome do Senhor Jesus. Eu costumava ainda dizer, ainda pregava esta palavra na noite de ontem na cidade do Tio Hugo, e eu dizia bem assim: te falo para você e você vai concordar comigo, em nome do Senhor. Muitas das vezes quando as pessoas perdem um familiar, seja pai, ou seja mãe, ou seja um irmão, e você nunca perdeu um familiar ainda desta forma, você não tem palavras para dizer para a pessoa. Você não sabe o que falar para a pessoa. Mas quando você perdeu um ente querido que a outra pessoa também perdeu, por exemplo, se você perdeu seu pai, em nome do Senhor Jesus, e a outra pessoa também perdeu seu pai, você vai chegar naquela pessoa e vai dizer: eu sei a dor que você está sentindo. Por quê? Porque você também passou por aquela tribulação. Assim é a doença, em nome do Senhor Jesus. Assim é a doença. Você vai entender a dor do outro se você já passou por o vale, em nome do Senhor. É por isso que eu digo, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluias. Deus pode fechar a sepultura, como fechou a minha quando eu entrei dentro da UTI. Hoje eu sei o que uma pessoa passa, o que se passa na cabeça de uma pessoa que ainda está acordada quando vai para a UTI, em nome do Senhor. Quando você está naquela fila da morte, em nome do Senhor Jesus, e ainda não conhece a Deus. Eu sei o que se passa. A mesma coisa uma pessoa, em nome do Senhor, que tem câncer, em nome do Senhor Jesus. Eu sei o que se passa com aquela pessoa, com o familiar daquela pessoa. Por quê? Porque já viveu junto, em nome do Senhor, no mesmo ambiente com a pessoa que teve câncer. Então você sabe a dor do seu semelhante. Enquanto em nome do Senhor Jesus nós não pregarmos em nome do Senhor o verdadeiro evangelho, de sentir a dor do seu irmão, em nome do Senhor nada acontece. Mas no momento que nós começamos a orarmos, começarmos a sentir a dor do irmão, em nome do Senhor Jesus, Deus vai fazer milagres e maravilhas, como tem feito em nome do Senhor em muitos lugares e muitas pessoas. Mas se mais pessoas se aquebrantassem em o verdadeiro evangelho, se mais pessoas se compadecessem da dor do seu irmão, Deus faria muito mais milagres em nome do Senhor. Deus faria muito mais sinais e maravilhas. Eu costumo pregar muito em nome do Senhor, dizer que no passado, por que acontecia muito milagre no passado? Porque muitas pessoas no passado não sabiam ler, não conheciam a letra em nome do Senhor, mas para pregar que Deus curava, para pregar que Deus libertava, em nome do Senhor, eles tinham que ter passado pela doença. Eles passavam pelo câncer,
eles passavam por uma doença terminal, que eles pregavam com tanta fé, com tanta força, com tanta unção, que Deus curava o próximo, que Deus curava outras pessoas. Porque que hoje o testemunho faz com que, em nome do Senhor, as almas venham se quebrantar para Deus. Porque em nome do Senhor, quando uma pessoa testemunha que teve 4, 5, 6 câncer, esteve na fila da morte, em nome do Senhor, aquele que está com câncer vai sentir a presença de Deus e vai ter uma esperança de viver em nome do Senhor. É por isso que eu digo no nome de Jesus, o mundo hoje tem que deixar de ser individualista. O mundo hoje tem que deixar de dizer não é comigo, não é com a minha família, eu estou bem com Deus. Estar bem com Deus não é só ir na igreja. Estar bem com Deus não é só botar a Bíblia debaixo do braço e adorar a Deus lá dentro. E estar bem com Deus é se compadecer da dor do teu irmão. Mas eu não conheço fulano, eu também não conheço, mas se me pedir oração eu vou sentir a dor dele, eu vou perguntar o que está acontecendo em nome do Senhor. Oriasuman choribalaia, oricandori candoriaman tocandai, oriasu calai alamanchoia, oricanda mandacandabalai. E Deus vai começar a provar homens e mulheres de oração. Eu digo para você no nome de Jesus, porque para pregar o evangelho e dizer assim, eu vivo o evangelho, tem que passar pelo fogo. Tem que passar pelo fogo. Tem que passar pelo vale em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Muitas pessoas vão dizer, então eu não quero. Eita glória. Eu também não queria, né? Glória a Deus. Mas não é eu que quero, é Deus que escolhe em nome do Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. É por isso que Deus está falando através da cura de Naamã em nome do Senhor. Porque Deus usou a escrava. Deus usou a menina que nem nome foi citado, para mostrar para Naamã que havia profeta na terra. E Naamã procurou o seu rei, pediu, contou, e o seu rei deu bens, deu os 10 ciclos de prata e de ouro para levar ao rei de Israel, para comprar, para adorar a cura. Mas não era por aí, em nome do Senhor, não era desta forma que Deus ia curar Naamã, em nome do Senhor. Então Naamã chegou e mostrou para o rei. O rei não sabia o que fazia e disse, será que sou eu Deus para dar a cura? Rasgou suas vestes internas no seu coração e se atribulou, porque em nome do Senhor o que ele ia fazer, porque ele não sabia como é que ele ia dar a cura. Mas tinha um profeta chamado em nome do Senhor Eliseu. Esse profeta disse, diga para o rei por que ele rasga as suas vestes. Diga para ele que ainda existe profeta em Israel. Ainda existem homens e mulheres de Deus na terra. Deus manda eu te dizer nesta noite no nome do Senhor, que ainda existe homens e mulheres de oração, homens e mulheres de Deus na terra em nome do Senhor. Quando Satanás achou que havia terminado tudo em nome do Senhor Jesus, Deus começou a levantar o anônimo, Deus começou a levantar o homem e a mulher em nome do Senhor, que verdadeiramente serviriam ao Senhor, mas para eles servirem ao Senhor, eles vão ter que passar pelo fogo, eles vão ter que passar pela doença, eles vão ter que passar pelo vale. Ei, alai, alamante, oribalai. Irmão, em nome do Senhor Jesus, servir ao Senhor é servir com lágrimas de sangue em nome do Senhor Jesus. É chorar pelas almas verdadeiramente em nome do Senhor. É sentir a dor daquele que é oprimido por Satanás, aquele que sofre com depressão, aquele que sofre em nome do Senhor com o câncer no seu corpo. É sentir a dor em nome do Senhor Jesus daquele que tem uma doença que para a medicina não há mais solução, não tem cura, em nome do Senhor. É sentir a dor de uma pessoa e dizer assim, ainda tem um Deus que cura, ainda tem um Deus que faz o milagre, ainda tem um Deus que comprova que não tem em nome do Senhor a doença que Ele não cure, em nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, em nome do Senhor,
o profeta Eliseu mandou chamar Naamã. E Naamã foi até Eliseu em nome do Senhor. E Eliseu disse: desça ao rio Jordão, em nome do Senhor, e mergulhe 7 vezes no Jordão. Mas em nome do Senhor, em nome de Jesus, Naamã foi e disse para ele: não há rios melhores na Síria, tem que ser no Jordão. Não era o rio que importava naquele instante, mas a fé de Naamã. Por isso que eu digo nesta palavra uma grande revelação do Senhor. Se Naamã tivesse a fé em nome do Senhor Jesus, que desceria a água e seria curado, na primeira descida de Naamã, Naamã subiria sem lepra nenhuma. Mas Naamã teve que descer 7 vezes a água. Deus provou Naamã vez por vez até ele acreditar que em nome do Senhor ele conseguiria ser curado se ele descesse com fé naquelas águas do Jordão. E é por isso que eu digo para você em nome do Senhor Jesus. Você me pergunta muitas das vezes em nome do Senhor, glórias a Deus, em nome do Senhor, por que tanta enfermidade vem sobre a minha vida? Em nome do Senhor, em nome de Jesus, é porque Deus está provando você. Porque no momento que você aumentar a tua fé através da tua enfermidade, pessoas serão curadas através de você, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Ei, Kandoriaman Tokandabalaias. Hoje, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Muitas pessoas ainda não entenderam e ainda não entendem que para ser pessoas que Deus usa, em nome do Senhor Jesus, vai ser provado por Deus. Deus permitirá muitas coisas virem sobre a nossa vida, para que a nossa fé, em nome do Senhor, a fé viva, venha cada vez mais aumentar sobre o nosso coração. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, a cada dia que Deus nos prova, mais fé aumenta. Cada dia que Deus nos coloca uma prova, seja de qual for, seja doença em nome do Senhor, seja financeira, seja vento que sopra, Deus em nome do Senhor, em cada área da nossa vida, Ele vai em nome do Senhor aumentar a nossa fé. Glórias a Deus, aleluias. É a mesma coisa quando o irmão diz: o irmão tem o dom da cura, a irmã tem o dom da cura. Mas para você ter o dom da cura, para Deus curar as pessoas através de você, você vai ter que ter passado pelo fogo. Você vai ter que ter passado pela doença. Você vai ter que sentir que Deus pode te curar. Para muitas das doenças que você pode ter no teu corpo, para a medicina pode não ter solução, mas para Deus tem. Mas quando você passar pelo vale, em nome do Senhor da doença, Deus, em nome do Senhor, exaltará a sua glória, o seu poder, através de você. Muitas vezes você chorará lágrimas de sangue, pedirá a morte para Deus, mas em nome do Senhor Jesus, o que Deus tem para te alcançar, em nome do Senhor, Ele vai te alcançar. O que Deus tem para fazer através das tuas mãos, Ele vai fazer. Em nome do Senhor Jesus, para um paralítico andar, em nome do Senhor, você tem que ter a fé viva, muita fé. Muita fé. Para um cego enxergar, você tem que ter a fé viva. Para um surdo ouvir, você tem que ter a fé viva. Muitas vezes você pode olhar em nome do Senhor, muitas pessoas que oravam como o nosso saudoso missionário, em nome do Senhor, muitas pessoas, em nome do Senhor, que diziam: levanta e anda, em nome do Senhor. Eu imagino o que esses homens, o que essas mulheres de Deus passaram para ter essa fé. Glória a Deus, aleluias. Ei, alai, alaman, choribalai. A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra. E nesta madrugada, nesta noite, perdão, em nome do Senhor Jesus, a fé está sendo aumentada. Ah, irmão Nivaldo, então eu não quero. Não é você que quer, é Deus que escolhe. Eu também não queria.
Oriassuman choribalaias. Eu também não queria. Mas se é Deus, eu não posso correr. Eu não posso fazer como Jonas, eu não posso fugir. Em nome do Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor tem que ser exaltado. O nome do Senhor tem que ser exaltado. O nome do Senhor Jesus não pode terminar desta forma que o mundo achava que terminava, dizendo que Jesus não é mais o mesmo Jesus, que Deus não é mais o mesmo Deus, que milagres não acontecem mais. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Muitas das vezes nós teremos que dar a nossa vida para que Deus venha mostrar, em nome do Senhor, que Ele ainda existe, que Ele ainda faz a cura e Ele ainda faz milagres. Glória a Deus, aleluias. Porque em nome do Senhor Jesus vem se levantando muitos profetas em nome do Senhor, que se chamam profetas, mas são em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Falsos profetas. Porque não adianta eu dizer assim, eu fui curado do câncer porque Deus me curou. Mas você foi diagnosticado com câncer ou você achava que estava com câncer? Você foi comprovado que estava com a doença terminal ou você achava que estava com a doença terminal? Oh glória! Oh glórias! O evangelho não é brincadeira. E é por isso que Deus está permitindo em nome do Senhor Jesus muita enfermidade vir sobre a pessoa. Enfermidade comprovada pela medicina. Em nome do Senhor. Para que depois você diga, em nome do Senhor Jesus, está aqui, ó. Estava comprovado pela medicina que eu tinha doença. Mas agora está aqui, ó. Comprovado pela medicina que foi Deus que me curou. Oh, glórias a Deus, aleluia. Oricandoriaço manchoribalaias. Oh, glória a Deus, aleluia. Oripalamanchoribalai. Oh, glória a Deus, aleluias. Oricandoriaço manchoribalai. Ei, calai, alai, alamancho candai. Oripalamanto candaias. O evangelho de Deus em nome do Senhor não é evangelho de falsidade. O evangelho de Deus tem que ser comprovado por Deus. E é por isso que Deus, em nome do Senhor Jesus, está permitindo, em nome do Senhor, a prova vir sobre o cristão e sobre aquele que não é cristão. Para que aquele que não seja cristão se dobre para o Senhor e reconheça que é somente Deus para dar o milagre e a cura. E para aquele que é cristão, para ver se ele verdadeiramente está na presença de Deus, pelo que Deus é e não pelo que Deus faz. Porque se você está na presença de Deus, pelo que Deus faz, você, em nome do Senhor Jesus, pode parar, pode sair do evangelho. Mas se você está na presença de Deus, pelo que Deus é, você fique tranquilo, porque Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que faz o milagre. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluias. Eu digo para você no nome do Senhor, que prega a palavra do Senhor, a maior dor daquele que prega, daquele que ora em nome do Senhor, que ele está orando para que Deus dê a cura e o milagre para as pessoas, em nome do Senhor, mas a enfermidade está dentro da casa dele. Esta é a maior dor daquele que prega a santa palavra do Senhor. Porque é aí que Deus prova. É aí que Deus quer ver se você realmente, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, que é a cura e o milagre do teu irmão, da tua irmã. Mesmo que a doença e a cura e o milagre não chegue dentro da tua casa. Em nome do Senhor. Digo para você no nome de Jesus, afirmo na presença de Deus, debaixo da palavra do Senhor, debaixo do Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, a maior dor em nome do Senhor Jesus, para aquele que leva o Evangelho, aquele que prega a palavra do Senhor,
é orar pela cura dos outros e a enfermidade está dentro do lar dele. Glórias a Deus, aleluias. Ei, alamante oribalaias, oricanda, mandacandabalai. Mas eu digo para você no nome de Jesus, não deixa Satanás lutar com você. Acredite que Deus cura e Deus faz milagre. Porque no momento certo, no dia certo, a cura chegará dentro da tua casa. No nome do Senhor Jesus. Porque quando eu comecei no Evangelho, há 4, 5 anos atrás, em nome do Senhor praticamente, quando em nome do Senhor a enfermidade entrou dentro da minha casa, em nome do Senhor Jesus, a maior luta para mim, no nome do Senhor, foi ter a primeira oportunidade de orar na frente do altar, para dizer que Deus curava e Deus salvava. E o câncer, a enfermidade estava dentro da minha casa. Eu tive uma maior batalha espiritual, porque o diabo dizia para mim, eu quero ver tu ter força para orar agora aí na frente. Se a tua esposa está enferma, está com câncer. E eu lutei, orei, consegui. E para a honra e glória do Senhor, no tempo certo, em nome de Jesus, glórias a Deus. No tempo certo, em nome do Senhor, a cura entrou dentro do meu lar e hoje a minha esposa é curada do câncer, no nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu digo para você, o Evangelho é feito desta forma, com dor. Mas para ser cristão, para ser homem e mulher de Deus, é com lágrimas, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Receba essa palavra no teu coração na noite de hoje, no nome do Senhor Jesus. Porque Deus vai fazer milagres e maravilhas. São 3 dias, mas pessoas serão curadas no nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Vamos orar, coloca aí o nome de quem está enfermo aí, em nome do Senhor Jesus, que você conhece. Pode colocar aí, nós vamos orar de novo, novamente, em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha dar cura. Amanhã, 10 horas, novamente, o 2º dia desta campanha, em nome do Senhor. E eu tenho certeza absoluta no nome de Jesus, que quando chegar no 3º dia, pessoas vão testemunhar que pessoas foram curadas através da nossa campanha. Começa a orar junto aí, em nome do Senhor Jesus. Começa a dar glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta hora gloriosa de oração, nesta hora sagrada, em nome do Senhor Jesus, eu venho falar contigo, Espírito do Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus de milagre, em nome de Jesus. Começa a curar esta pessoa que está enferma, em nome do Senhor. Começa a curar essas pessoas que eles estão colocando o nome agora, em nome de Jesus. Tu és o Deus que cura, o Deus que faz o milagre, em nome do Senhor. Arranca esta enfermidade do corpo dessas pessoas. Começa a curar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus que cura, o Deus do impossível. Eu te peço nesta noite, em nome do Senhor, que essas pessoas que eles estão colocando nome, Senhor, sejam curadas, em nome do Senhor, e venham testemunhar a cura e o milagre, Senhor, para que teu nome seja exaltado. Ei, alá e alamã, Oribalaia, para mostrar que Deus ainda é Deus e Deus ainda cura e faz o milagre. Pessoas que estão aí, Senhor, irão fazer os exames onde está constatado que eles estão enfermos. Quando eles fizeram os exames, não terão mais, em nome do Senhor, doença nenhuma, porque Tu és o Deus que cura, o Deus que curou Naamã, Senhor. Tu és o Deus que fez o milagre, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus que deu vida e vida com abundância para Lázaro. Oh Senhor Jesus, eu te peço nesta hora agora, não importa a enfermidade, não importa a lepra, não importa o câncer, não importa a doença, não importa o caroço, oh, em nome do Senhor vai ser curada agora, em nome de Jesus. Eu digo, Senhor, a tua palavra é poderosa, eu estou como teu servo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nem que seja a última coisa que eu faça na face da terra, Senhor,
mas o teu evangelho eu vou pregar conforme o Espírito de Deus me ordena, eu vou fazer conforme o Espírito de Deus fala. Em nome do Senhor, começa a curar essas pessoas agora, que essas pessoas venham testemunhar, Senhor, através dessa campanha, que foram curadas no nome de Jesus. Oh Senhor, tu não mudou, Senhor, tu és o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. Tu és o Deus que cura, o Deus que faz o milagre, o Deus que está em nome do Senhor entrando dentro desta casa, o Deus que está fazendo o paralítico andar, o Deus que está fazendo o surdo ouvir, mudo falar, cego enxergar, Senhor. Tu és o Deus, eu creio no Deus do passado, no Deus que ainda estava junto com nossos pais, nossos avós, é o mesmo Deus que está conosco. Em nome do Senhor eu acredito, Senhor, que o Senhor não mudou, que o Senhor ainda cura através da oração, através da palavra. Em nome do Senhor eu peço, Pai, faz o milagre agora, cura estas pessoas agora, em nome do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu sinto a graça e o poder de Deus agora, derrama da tua unção, vai queimando esta enfermidade, é do corpo dessas pessoas, meu Pai, que eles venham em nome do Senhor, crê que Deus está curando e fazendo o milagre, no nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, Deus está curando pessoas, o calor do Espírito Santo já está em nome do Senhor entrando dentro da tua casa, dentro do teu lar, está curando essas almas em nome do Senhor Jesus. Eu creio, eu acredito no milagre. Eu sei que Deus tem poder. Eu sei que Deus tem autoridade para curar todos aqueles que estão enfermos, porque a última palavra ainda vem do Senhor e a última palavra será sempre de Deus. Em nome do Senhor, glórias a Deus, aleluias, porque em nome do Senhor tem vários testemunhos que Jesus curou, e eu gosto muito, em nome do Senhor, eu gosto muito de deixar esta palavra sempre para os irmãos, em nome do Senhor, glórias a Deus, aleluias. Na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e fará maiores que estas. Porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa no meu nome, eu o farei. E nesta noite eu estou pedindo para o Senhor Jesus, que o Senhor entre com a cura onde tiver uma pessoa enferma, em nome do Senhor Jesus. Em todos os lugares, em nome do Senhor. Pessoas que estão na live, pessoas que estão em casa e não estão na live. Mas pessoas que venham testemunhar, Senhor, que Deus, em nome do Senhor, curou. Porque a tua palavra, ela é verdadeira, eu creio, porque está escrito, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Nós estamos pedindo o teu nome, Jesus, no teu nome. O teu nome é verdadeiro, o teu nome é poderoso. Então nós estamos pedindo no teu nome, Jesus, no teu nome, para que as pessoas sejam curadas, para que qualquer doença que esteja dentro da minha casa, dentro da casa desse irmão, dentro da casa desta irmã, bata em retirada nesta noite, no nome de Jesus. Sai e não volte mais. Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, forte. Eu disse para os irmãos que seria forte essa campanha. Glória a Deus, aleluias. Em nome do Senhor Jesus. Então, até amanhã, irmãos. Façam oração agora, façam de novo antes de dormir, façam jejum amanhã cedo, em nome do Senhor. E os irmãos que fazem jejum, colocam o meu nome lá, em nome do Senhor Jesus. Peço a Deus, que Deus me dê mais saúde, né, irmãos, em nome do Senhor, para que eu continue, em nome do Senhor Jesus, fazendo a obra de Deus, fazendo esses projetos de Deus, em nome do Senhor, porque eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, que mexeu com o inferno, o diabo se levantou de todas as formas, em nome do Senhor, sobre a minha vida, mas em nome do Senhor Jesus, como eu sempre digo e sempre falo, depois que começou não pode parar.
Depois que em nome do Senhor Deus entregou uma missão, não pode deixar de fazer. Por quê? Porque em nome do Senhor Jesus, Deus está com aquele que tem espírito de ousadia e autoridade de Deus. Então, se Deus deu esta missão, é porque Deus sabia, em nome do Senhor, que eu poderia conseguir levar à frente. Em nome do Senhor Jesus, as nossas campanhas, através das lives, está ajudando muitas almas. As nossas orações estão ajudando muitas almas. Mas o mundo espiritual se levanta tão forte que você não faz ideia. Mas Deus é maior. Tá bom, irmãos? Coloque o irmão Nivaldo na oração lá. Para que Deus venha dar unção, que Deus venha fazer a obra em nome do Senhor Jesus. E quinta-feira, né, eu estou em Carazinho, né, irmão? Em nome do Senhor Jesus, na sede central de Carazinho. Quem mora em Carazinho, aí perto de Carazinho, quer ir lá, vai lá em nome de Jesus. Toda quinta-feira eu vou estar em Carazinho, toda quinta-feira. Né? Por enquanto, abril, né? Depois é o pastor que vê quando que vai ser. Mas por enquanto, mês de abril, eu vou estar toda quinta-feira lá, uma campanha poderosa. E sexta e sábado eu vou para nome de Jesus, para Venâncio Soares. No domingo, sábado de noite eu volto, no domingo eu levo a minha mãe pregar o culto em Panambi, Mulheres de Fé, né? Em nome do Senhor Jesus. Então temos que fazer a obra em nome do Senhor. Glórias a Deus. Não somos ninguém. Somos pó e cinza, sujeito a tombar. E como eu sempre disse, Deus não escolhe quem Ele vai colocar, quem Ele vai permitir enfermidade. Pode ser do maior ao menor, pode estar dentro da igreja ou fora. Pode ser rico ou ser pobre, ser branco ou ser preto, não faz. Deus não escolhe. Todas as almas para Deus são iguais. Então, somos todos sujeitos a passar pelos vales. Mas por isso que eu digo, quando estamos debaixo da mão do Onipotente, não tem batalha que não seja vencida. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã no nome do Senhor Jesus. Amém.